Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. É mesmo com muito gosto hoje que esse seminário que está organizado por um working group, autoras, editoras e investigadoras de comic e que pertence ao projeto Cost Action Ecomics, convidou o Ciso Silveira. O Ciso Silveira é criador e dinamizador do projeto editorial Sapata Press. Agora, eu não vou dizer muito sobre a Sapata Press, como quero mesmo que seja o Ciso a falar sobre, a nos contar a história do projeto editorial, a explicar as características do mesmo projeto, mas quero dizer que quando com a Viviana Lari e com a Maria Marques, que estão aqui presentes, estávamos organizando essa série de webinários dedicados à discussão sobre modalidades de produção da banda desenhada feminista em contexto linguísticos e culturais diferentes na Iberoamérica, eu não tive dúvida nenhuma sobre quem queria convidar para analisar as dinâmicas do contexto lusófono. Queria convidar o Ciso e a Sapata Press. Isso por duas razões. A primeira é a relevância que o trabalho da Sapata, que quero antecipar, é um projeto editorial lançado por um migrante brasileiro em Portugal, o Ciso. É um trabalho que tem uma relação muito importante com a influência que existe entre os dois principais polos da lusofonia e da banda desenhada lusófona, que são Brasil e Portugal. E a segunda razão é que quando cheguei a Portugal em 2020 comecei ainda de uma maneira muito superficial a pesquisar sobre banda desenhada portuguesa e questão feminista, questão do ativismo feminista. A Sapata Press foi mesmo o primeiro nome que apareceu nas minhas pesquisas. E não foi um caso, agora posso dizer isso com um bocado mais de noção, como estou aqui um bocado mais de tempo e já pesquisei um bocado mais. Não é um caso como é mesmo em torno à atividade da Sapata e do Ciso, que Portugal começou a ter uma produção de banda desenhada feminista que seja organizada e sistemática. E espero mesmo que essa atividade continue, mas agora não quero roubar mais tempo e queria mesmo começar com a primeira pergunta, uma pergunta muito geral ao Ciso. A Sapata Press é um projeto transnacional, como já dissemos, e transfeminista, que tem entre os seus objetivos a produção e a divulgação de obras em banda desenhada em língua portuguesa. Podes nos contar se isso como o projeto foi ideado e quais são as práticas que a editora visa promover? Sim, muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras, por reconhecer aí alguns feitos dessa trajetória da Sapata durante o, durante essa trajetória de 2017 a 2020. Bem, então, o projeto ele foi idealizado durante o ano de 2016. Nesse ano eu era aluno, ouve-se bem aí? Sim? Minha voz ela foi um bocado afetada pela testosterona, mas testosterona continua sendo audível. Então, em 2016, eu estava no Arco, que é uma escola que funciona aqui em Lisboa. Penso que é uma associação. É uma escola de artes, onde eu também tive um percurso de 5 anos como professor, posteriormente, entre 2018 e 2022. Mas naquele momento eu tinha ido ao Arco tentar perceber se eu conseguia fazer banda desenhada, porque sempre quis fazer e era sempre uma questão. Eu tenho formação em artes visuais, artes plásticas do Brasil, vim para Portugal em 2010, fiz um curso de mestrado em crítica de arte e arquitetura. Percebi que não ia correr nada bem se eu continuasse a viver aqui, porque eu nunca ia ter um trabalho na área, nunca ia ser levado a sério, eu não falo inglês, eu não, eu sou teimoso, não consigo achar que as coisas estão relativamente bem, pelo fato de estarem todos ali partilhando com os seus amigos. Então, existia uma barreira que era real para o meu ingresso na minha área de trabalho. Eu percebendo isso, pensei, olha, eu vou sair das artes duras, né, das artes com A maiúsculo, e vou para uma coisa que eu sempre quis fazer,
no sentido de, já que eu tô fudido mesmo, olha, desculpa, eu falo essas coisas, eu sou péssimo acadêmico da rua, como diz a Dusty. E eu já estava num contexto muito difícil e eu resolvi fazer uma coisa que eu gostaria de fazer e nunca consegui muito bem, porque pronto, não era arte, não era entrou. Consegue ouvir? Acho que parou, não é? Tá tudo? Desculpa, minha Agora sim, conexão tá houve super um fraca bocadinho de aqui. interrupções, a conexão, acho, mas agora já voltou. Ok. Mas então, eu nesse contexto estava no Arco, então decidi fazer um workshop lá de banda desenhada, um workshop de algumas semanas e depois cursei uma disciplina isolada. E achei interessante a abordagem deles, e ao fim de 6 meses fui lá novamente e fiquei. E terminei o curso regular. E foi durante essa minha experiência como estudante no Arco que eu comecei a perceber e mapear os coletivos que estavam produzindo fanzines naquela época. Pelo menos ali naquela escola, não é? E o que eu percebi foi que os homens se auto-editavam, os homens cis, e editavam os amigos. Ou, no máximo, a namorada de um amigo. E aquilo me deixou bastante incomodado, porque a gente estava no ano de 2016, e aí, para mim, existia um gap entre a minha experiência como brasileiro, tinha vivido no Brasil o tempo todo, eu nunca tinha saído do Brasil antes de vir para cá. Minha família vive no interior de Minas, então eu não fui um leitor de banda desenhada, porque eu não tinha acesso. Eu sou da classe C, não tinha acesso a isso. A minha migração se dá também porque as questões de transgeneridade estavam por aparecer, mas pronto, eu não sabia naquela época, ainda me identificava como lésbica, mulher cis. E, bem, foi a minha indignação mesmo que fez com que foi a minha raiva, foi muita raiva. Foi o sentimento de indignação com as políticas culturais que me fez querer publicar. Por que é que não existem mulheres que publicam? Por que é que não existem mulheres que publicam moda desenhada, sendo que a maior parte desses estudantes que estavam ali naquele momento eram mulheres? Então, pronto. Isso já era um caos dentro daquele universo, porque as pessoas ficavam incomodadas com essa abordagem, com esse recorte de gênero dentro dessa área. E, assim, desde o início, a proposta era publicar pessoas que tivessem a língua portuguesa como registro. E, desculpa, tem alguma coisa que cai desabando. Então, assim, eu sabia que eu ia encontrar mais pessoas no Brasil e em Portugal. Eu não conhecia ninguém da área, então foi mesmo assim, a partir dessa experiência, dessa observação desse campo novo, assim, para mim, desse lugar novo. Mas a ideia também era sempre fazer esse intercâmbio, porque eu achava que as pessoas no Brasil não sabiam o que se passava em Portugal e vice-versa. Assim. Na verdade, Portugal conhece mais a banda desenhada do Brasil do que o Brasil conhece a banda desenhada de Portugal. No caso de transfeminismo, nem sei muito bem, né, se isso existe de uma forma, como você disse, organizada. Assim, para mim é também um mistério encontrar os autores, mas, enfim, a ideia era que existisse essa possibilidade, portanto, essas políticas de... Desculpa, não se ouve? Se ouve? Si ouve nem muito bem, mas pronto, acho que vai e volta, mas Está cortando o áudio? quase tudo, ouvimos quase tudo, só a última parte um bocado menos bem. Ok, vou tentar melhorar isso. Um segundo.
Sim, ouvimos os sons da rua, mas temos mais internet. Vão dizendo, por favor, qualquer coisa a gente muda eu passo aqui para o meu telefone, tá bem? Então era mais ou menos isso, assim, conseguir também que a ideia ao lançar a Sapata, acho que isso está tudo, as bases, né, do início da Sapata estão lá no Tumblr. Na época a gente tinha um Tumblr que tinha lá a proporção que as autoras recebiam, era para que fosse uma economia mais justa, que utilizasse da mão de obra dos trabalhadores locais, é propor uma forma radical de produção, né, dentro e com esse recorte. Basicamente isso, começou assim. Queria te perguntare una cosa, gostei muitissimo da raiva como sentimento, no, que propulsor, né, para a atividade criativa, editorial. É uma coisa mesmo muito feminista, não? A raiva como sentimento, além da raiva ser muitas vezes não desconhecidas não desconhecidas, mas não considerada não de maneira explícita pelas mulheres, como as mulheres não podem ter raiva na nossa sociedade patriarcal. Mas queria te perguntar uma coisa muito específica: por que banda desenhada entre as outras artes visuais não duras que podias escolher? Se tens uma resposta sobre isso. Não, não consigo te dizer. Foi uma escolha aleatória, mas produtiva, no final. Não, eu acho que foi mesmo. Eu não tinha opção. Quando eu era mais jovem, não tinha opção de fazê-lo, pelas questões que já expus aqui antes, não é? Mas eu acho que talvez fosse esse lugar de impossibilidade, sabe, de lugar fora da curva para aquilo que me estava imposto, que me era que seria o meu caminho óbvio, né? Então acho que a BD ela trazia essa possibilidade de eu sair jogando ali dentro palavras, imagens, sabe? Isso era para mim uma coisa muito selvagem, muito queer, muito, sabe, que vinha de encontro a isso. Eu acho que a metáfora da BD como corpo era uma coisa que já existia para mim, no meu entendimento, há muito tempo. Então, foi essa a minha via, a minha possibilidade de viver, de viver a minha experiência como ser humano, assim, né? De como eu me entendi, não como as pessoas me entendiam. Então, a banda desenhada, ela era, na verdade, uma metáfora mesmo, assim, para o meu corpo, para esse corpo que não era reconhecido, para essa identidade que não Talvez era nem... pode ser também uma metáfora, enquanto a banda desenhada muitos não refletiram sobre isso, uma arte marginal, não é? Que foi Uhum, considerada marginal por muito tempo, ainda é considerada, infelizmente, por muitos. Então, pode uhum. ser tem essa coisa da marginalidade da banda desenhada, tem toda uma simbologia que acho tem muito a ver com a Sim, ética sim. da Zapata Press. Sim, eu não tinha noção disso, eu não sabia nada de banda desenhada, para ser honesto. Nada mesmo. Foi a minha companheira que me emprestou. Ainda me lembro da primeira gráfica nova que eu li, que foi o Morte Cinder, do Brecha, do Alberto Brecha. Quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, ele desenha cada um desses quadrados. E eu não tinha noção de quanto tempo levava para se fazer uma prancha, uma mínima noção. Tanto é que isso foi uma questão, assim, para mim como autor, mas enfim, a gente pode falar sobre isso depois, que aí já é outra coisa. Claro, outra coisa que queria te perguntar é que uma das palavras que são mais recorrentes nas escritas e nos discursos circulados pelos canais da Sapata Press é a palavra ativismo. Para mim é uma palavra muito importante, como eu trabalho sobre ativismo, não? A maneira com que as autoras, artistas usam a arte para fazer ativismo. A Sapata Press define-se ativista em dois sentidos principais. Em primeiro lugar, pela atitude coparticipativa ao trabalho editorial, que visa promover umas dinâmicas horizontais com os sujeitos envolvidos no processo da criação do livro ou do produto.
Em segundo lugar, ativismo refere-se pela Zapata Press à decisão de enfrentar com radicalismo as relações e de evitar colaborações com estratégias institucionais de apagamento de dissidentes e minorias. Cito aqui mesmo se são uma das escritas da Zapata. Gostaria de saber mais sobre isso, sobre essas duas práticas e, em geral, de ouvir-te falar sobre a tua ideia sobre a possibilidade de conciliar o trabalho editorial, a banda desenhada e o ativismo transfeminista. Pois é, eu ainda ainda estou tentando verbalizar isso. Nesse momento, estou tentando colocar isso tudo no papel, porque eu estou terminando, espero que esse ano termine, o meu doutoramento, que é na especialidade de desenho, na Belas Artes. Meu orientador é o professor Manuel Sampaio, meu co-orientador é o Pedro Moura, que eu já conheci no Arco. Sim, ele é muito porreiro, né? E, assim, eu estou tentando colocar sentido na metodologia que eu uso, que eu tenho usado, que é uma metodologia com base interseccional. Para as cenas da Zapata, já foi preciso rever o meu processo e a minha trajetória dentro do feminismo, abraçar uma ideia de transfeminismo, né, de perceber que as contradições do processo e de todos os discursos essencialistas que a gente acaba vendo no gênero, na nacionalidade, cabiam ali para as questões da banda desenhada de uma forma de uma forma muito específica, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque os trabalhos, as nossas ações, né, tipo, elas vão se alimentando e se retroalimentando. Tá aqui hoje uma pessoa que tá junto, entrou na minha vida, que é a Dust, que está aí, em 2020, quando houve uma contestação pública a respeito de uma ação que foi denominada uma ação de cunho racista dentro da Feira Gráfica. Foi uma feira que aconteceu, acho que, não sei se foi desde 2018 ou 2017. Na edição de 2020, nós tivemos uma conversa sobre ativismo gráfico. Nessa conversa estávamos eu, Rodrigo Saturnino, que é uma pessoa brasileira, um artista incrível, um pesquisador, não é da área dos quadrinhos. Enfim, durante essa conversa houve ali um episódio que está online, que eu não vou comentar aqui, e no ano seguinte eu fui convidado pela Filipa Valadares, a integrar a curadoria da Feira Gráfica. Nós fizemos um open call, que era uma coisa que não acontecia nessa feira, mas as políticas de reparação não estavam sendo feitas de uma forma que abrisse o campo para toda a gente trabalhar. O mesmo problema de 2013 que eu tive, não era novidade para mim, minha presença não conseguiu, eu não consegui fazer com que as pessoas percebessem que era necessário que a gente pensasse para todos. E assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a partir desse momento, houve houve um apagamento muito real. Assim, a partir do meu posicionamento político dentro dessa feira gráfica, eu fiquei sem trabalho, eu fiquei sem amigos, e eu fiquei sem a possibilidade de ter voz num espaço onde eu já atuava há anos, há anos. Se eu não for ativista, se eu não percebesse isso por esse viés, se eu já não conhecesse essa história, tudo isso seria colocado na conta na minha própria conta e desse grupo que apontou, né, essa estrutura como coisas pessoais, porque isso é muito fácil acontecer aqui, nesse contexto, né? Nós temos um grupo pequeno de pessoas. Como nossa perspectiva, ou a minha perspectiva, estou falando o nome da Zapata, ela é transfeminista,
transnacional, a gente sabe que, a gente sabe não, a gente sabe, mas é necessário que a gente esteja juntos, organizados, e para a gente ter a ideia de que isso é uma estrutura muito maior e que esses apagamentos sistêmicos vão acontecer. Então, se a gente não for ativista dentro da nossa área, para que isso seja uma experiência ética, uma experiência de possibilidade do impossível acontecer, de usar um projeto editorial que, na verdade, não tinha ISBN, não tinha, sabe, nada, é atitude, é a forma como se coloca, é que conta. Então, assim, colocar essas práticas dentro de uma coisa que parece um pastiche, que parece uma coisa tão inofensiva, durante muito tempo a gente conseguiu sobreviver fora do radar. A partir do momento que essa militância e que esse ativismo passou a fazer diferença na política pública, houve um apagamento sistêmico, não só de pessoas trans, mas de pessoas racializadas e imigrantes. E aí a coisa engrossou. É necessário ser ativista, é muito necessário. E vão ser palavras que eu não vou medir, assim, porque existe um discurso recorrente na academia em Portugal, e isso eu posso dizer de viver e estar na academia, mesmo porque eu sou um péssimo acadêmico, estou há anos tentando tirar o doutoramento, que existe esse discurso de que a arte ela tem liberdade e autonomia, e ela está afastada de um campo, que é o campo social. E essa falácia, essa ideia atrasada de arte, perdura aqui por um isolamento ou por várias outras questões. Portanto, se a gente não for ativista e se essas estratégias de interseccionalidade, essas metodologias não funcionarem, tudo bem, ok. Mas como tá também não pode ser. Então, assim, viver essa possibilidade dessa proposta de radicalidade, é difícil, né, falar de radicalidade também, porque é uma palavra muito mal compreendida em vários contextos que não o nosso. A gente pode falar aqui, claro, né, tranquilamente, todo mundo, radicalidade, né? Acaba caindo num discurso, né, em ouvidos cis, heteronormativos, como destruição, que foi o que aconteceu com esse grupo que apontou o racismo. Então, assim, como né, usado o ativismo para... Falhou o som aí, né? Não, não, não falhou nada, não, tudo Eu já tinha ótimo. acabado também, eu estou super sincronizado com o som. Falhou, parei. Obrigada por nos offrir essa panorâmica sobre algumas das dinâmicas, até Eu acho que problemáticas, às vezes que ainda perduram, não é? Também em contextos eu progressistas. só gostaria de Poderiam ressaltar, ser. sim, sim, eu que só gostaria de ressaltar que isso foi colocado como um problema pessoal, mas ele não se desenvolveu socialmente como um problema pessoal, que isso criou uma cisão enorme, enorme, pelo menos na comunidade da banda desenhada. Na banda desenhada e dos fanzines. Uhum, uhum. Não, mas claro que como feministas sabemos muito bem que nada é só pessoal, tudo que é pessoal também é político sempre, portanto. Queria te perguntar outra coisa, isso que tem que ver mais um bocado com a dimensão transnacional do trabalho que a Zapata desenvolveu. Se excluímos a Kindumbadana, que é uma publicação em banda desenhada pela autora de origem angolana Francisca Nzenze, espero ter pronunciado isso bem. É isso mesmo, falou muito melhor que eu. Então, a exclusão dessa publicação são mesmo Brasil e Portugal, como já dissemos, os dois países lusófonos entre os quais a Zapata Press conseguiu estabelecer um ponte, um diálogo feminista em banda desenhada. Essa operação de trabalho editorial transnacional é um trabalho interessado em difundir obras de autores brasileiros em Portugal,
e obras de autores portugueses ou brasileiros a morar em Portugal, no Brasil, parece-me honestamente muito interessante devido às diferenças que existem entre os dois países. São diferenças que claramente compensam as ligações que também existem entre Brasil e Portugal. Essas diferenças são tanto em relação à questão feminista e transfeminista, como em relação à produção e à popularidade da banda desenhada. Se é verdade que o Brasil é um dos países do mundo onde as violências feminicidas e transfóbicas atingem níveis assustadores e onde essas discriminações, infelizmente, são intensificadas pelo racismo estrutural e pelas grandes desigualdades econômicas que caracterizam o país. Também é verdade que no Brasil as teorizações e os movimentos feministas e transfeministas são muito desenvolvidos e ativos. Em Portugal, que é um país em que as desigualdades estruturais e de gênero são menos evidentes, mas isso não significa que não existem, a situação é bem diferente. E apesar da existência de um ativismo transfeminista, a questão de gênero ainda não é abordada com uma devida complexidade na maioria dos contextos, até nos contextos progressistas, como já temos dito. Muito parecida é a situação relativa à difusão da banda desenhada. As histórias em quadrinhos brasileiras, as HQs, têm um valor histórico e uma popularidade que a banda desenhada portuguesa ainda, infelizmente, não atingiu. Apesar de ser dois países com dinâmicas assim tão diferentes, Brasil e Portugal são ligados da lusofonia, a comum língua portuguesa, que é claramente um sinal de proximidade, mas todos sabemos, obviamente, que essa proximidade está ainda caracterizada e muito por uma clara relação pós-colonial e hierárquica, como sabem bem os migrantes brasileiros que vivem aqui. Podes falar sobre os desafios, as oportunidades e as dificuldades de trabalhar num contexto transnacional desse gênero? É, o termo transnacionalismo, ele entrou na minha vida a partir da, dos 2 anos que eu tive no doutoramento em antropologia. Esse doutoramento foi muito importante porque eu me propunha a estudar mulheres migrantes em situações de ilegalidade, e eu queria usar a banda desenhada como objeto relacional para fazer as pesquisas. Foi muito bem acolhido esse projeto. Entretanto, ao longo da escrita, né, do projeto final, lá para a apresentação e para a qualificação desse projeto para a fase de escrita, eu não tenho formação em antropologia, né? E isso foi uma questão dentro da escola de antropologia, eu não ter essa formação. Então eu fui para minha área, voltei para minha terra, que é as artes, que são as artes plásticas, mas da antropologia eu trouxe muitas coisas interessantes para a minha vida. Eu já tinha tido umas 4 cadeiras de antropologia ao longo do meu percurso acadêmico, sempre foi importante para mim, e lá eu aprendi sobre questões de transnacionalismo a partir de um texto de 94 da Nina Glick-Schiller, que é uma antropóloga norte-americana, meio italiana. Ela escreve isso com mais duas outras pessoas, vocês podem depois procurar, não tenho exatamente a referência, como já disse, sou péssimo nisso, mas o que esse texto, basicamente, ele vai falar? Ele cunha esse termo, né, transnacionalismo, e ele fala sobre questões de agencialidade e de atividades de migrantes nos seus países de origem e nos seus países de acolhimento. E muitas vezes, assim, né, como as noções de classe, né, o lugar de fala faz muita diferença também nas atividades que essas pessoas vão desenvolver nos países de acolhimento. Basicamente foi juntar essa informação com a informação da minha experiência como estudante de banda desenhada, que me fez perceber que, posterior, né, isso foi mais ou menos no mesmo ano, assim, mas isso me fez perceber que
que era necessário, assim, que a banda desenhada fosse usada por grupos minoritários, para que alguns relatos pudessem vir à tona, e que alguns relatos, algumas histórias, algumas autoras, né? Aí a gente pode alargar o leque, mas esses textos eram necessários porque a gente tem uma hiper presença, né, de sujeitos masculinos, cis, trans também, mas cisgênero, dentro desse campo. Então, acho que a banda desenhada podia fazer essa ponte, quebrar esses estereótipos sobre nacionalidade, gênero, nananã, várias outras coisas, não é? Então, o transnacionalismo, ele surge numa perspectiva dentro da linguagem, né, da BD, e também na perspectiva da minha experiência, assim, essa fusão, assim, entre essas coisas, uma coisa não se separa da outra, né, a minha experiência eu acho engraçado, depois de tantos anos, perceber isso, porque quando eu estava fazendo, eu não estava percebendo que eu fazia parte desse rol, sabe, de pessoas cujo objetivo era... Eu percebo que era necessário ter uma... Hoje, eu olhando, né, para essa história, eu precisava de uma rede, de apoio, e o que me interessava era isso. E não era uma rede de apoio no sentido pessoal, era uma rede de apoio no sentido de é necessário que a gente construa um campo para nós, assim, se a gente está se propondo a trabalhar com essas questões. Isso me faz aqui problematizar assim, algumas coisas, tipo, eu não acho que seja a lusofonia uma coisa que nos una, eu acho que ela nos separa. É uma língua que parece muito parecida, que parece que é a mesma coisa, mas não é. A epistemologia é diferente. E aqui eu posso dizer que nós estamos ainda vivendo uma relação colonial, onde as epistemologias do Sul, elas são extremamente desqualificadas no contexto, em Portugal, nesse contexto português, europeu em geral. Portugal é uma periferia dentro da Europa no que diz respeito à banda desenhada e não só. Então, a repetição desse padrão em torno de identidades que vem do Sul global, é preciso ter um trabalho de transnacionalidade, transnacionalismo, uma rede forte de apoio, porque senão acho que a gente não tem chance, porque existe uma hierarquia aí, a partida, não é? De vozes, e a gente já sabe que o subalterno não pode falar. Então, não sei responder mais. Mas talvez a banda desenhada é uma maneira para deixar o subalterno falar, quem sabe? Não sei se o Sim, feedback a seria... tese é essa. A minha tese é que ela pode criar um espaço de agencialidade onde se deixe, né, onde a gente pode veicular discursos muito íntimos, coisas muito pessoais, mas também que ela vai encontrar no leitor a coletividade, a possibilidade desse discurso se fazerem presentes e, olha, eu me identifico com isso, e, enfim. E também pode criar, talvez, e acho que a Zapata é uma demonstração disso, não? Uma conexão, talvez essa conexão que a lusofonia não consegue, não? Como uma língua portuguesa não consegue ainda atingir, mas talvez a banda desenhada, pronto, o trabalho que a Zapata fez foi mesmo isso, não? De criar uma Sim, a ideia comunidade era publicar em português. A ideia era publicar mesmo em língua portuguesa justamente porque as pessoas aqui odeiam falar português. Estou brincando. Mas existia para mim uma diferença entre o que era entre a minha língua e como eu tinha... A gente se apropria dela e como os jovens, na época que eu cheguei, né, odiavam falar português e não consumiam coisas em português. E eu pensei, ó, por que vocês odeiam português? Eu vou publicar em português.
Foi engraçado porque eu achei que eu ia conseguir fazer essa troca entre Brasil e Portugal, e o que acabou acontecendo na experiência da Zapata é que as pessoas em Portugal descobriram que existia gente trabalhando aqui. No Brasil, assim, foi diferente, porque as pessoas tiveram acesso, mas aqui o que aconteceu foi uma coisa completamente fora, porque quem se apropriou desses discursos foram pessoas bem mais jovens do que era o esperado, assim, o público-alvo. E foi surpreendente, assim, porque, de fato, hoje as coisas estão um pouco diferentes, né? Muitas das pessoas que publicaram tomaram seus posicionamentos depois dessa questão da gráfica, que eu já mencionei, e, pronto, a comunidade também alterou. Eu acabei me virando mais para as pessoas migrantes, eu quero publicar menos pessoas daqui, porque eu entendo que elas têm mais meios para isso, embora eu saiba que é pobre, que não tem recursos, e que esses recursos eles estão à mesa de uma santa ceia do Papa da BD, que cuida de tudo aqui. Existe um cartel, eu já me sentei nessa mesa e eu fui retirado dela. Portanto, Outra coisa que queria te perguntar, sempre sobre o transnacionalismo, che claramente no caso da Zapata Press e do teu caso, un risultato de uma experiência de imigração de Brasil para Portugal que tu fizeste, né? Assim como a decisão, assim como a transnacionalidade, a decisão de abordar questões feministas e transfeministas, isso também reflete o posicionamento não normativo do CISO em relação à orientação sexual, daqui o nome Zapata, e em relação à identidade de gênero. Em outras palavras, podemos dizer que a biografia influencia o trabalho editorial, mas também é verdade o contrário, no sentido que é o trabalho editorial também a iluminar alguns aspectos da biografia. Como tu escrevesse num blog post, apenas a partir, já disseste um bocadinho antes, apenas a partir da minha atividade como propositora do Small Press de fanzine feminista de cariz interseccional, ao que dei nome Zapata, pude de fato me entender como sujeito com agencialidade num contexto migratório. Como feministas já sabemos e já falamos sobre isso, que o pessoal é sempre político, isso não, surpreende, não nos surpreende. Mas podes nos contar um bocadinho mais sobre essas dinâmicas de osmose mesmo entre a biografia e o trabalho editorial? Se tens mais anedotas, mais coisas para nos dizer, acho mesmo muito importante, não? Também para rejeitar essa ideia, não? Que o posicionamento pessoal seja só posicionamento pessoal e não tenha uma relevância mesmo muito importante a nível político, a nível artístico também, não? Nas dinâmicas e nas comunidades que sim. banda desenhada como em outras. Olha, essa pergunta foi uma das mais difíceis, assim, porque eu acho que no caso específico, assim, né, do Brasil e Portugal, a colonialidade persiste nas relações, como eu te disse, né? E esse apagamento sistêmico pelo qual eu passei, e tenho passado, assim, eu acho que ele me traz uma nova perspectiva, assim, de fracasso, de possibilidade de errar, de possibilidade de... Eu sei que, provavelmente, eu já queimei o meu filme de uma forma, né? Porque pessoas brancas podem errar, pessoas racializadas, quando erram, né? Geralmente não tem muitas oportunidades. Mas, enfim, eu acho que o fracasso como curador de uma feira gráfica, ele me traz a possibilidade de perceber que, para além do fracasso, existe esse ponto de curvatura que nos leva para um outro lugar inimaginável, e que isso pode ser a alternativa para esse mal entendido, para essa distopia que aconteceu, né, que é a escravização de povos. Eu acho que é o que mais une a gente até hoje, Brasil e Portugal.
nem acho que seja lusofonia, porque ela foi imposta, né? E, assim, negar o trajeto histórico, abraçar uma narrativa que é fantasiosa quanto a outras perspectivas, é, para mim, uma coisa assim, surreal. Portanto, como é que eu não vou usar esse lugar, né? Não é... Eu sou muitas vezes acusado de recorrer ao discurso identitário, mas como é que a gente não é capaz de reconhecer nas nossas vivências em conjunto, que é isso que eu estou propondo? Não quero fazer uma conversa de café. Não é uma conversa de café apenas, é uma conversa de... Pode ser de café, mas nos cafés se faz política. Como eu já disse, eu já me sentei à mesa da Santa Ceia da BD Portuguesa, que é um lugar que não posso mais, nem comer um pão com manteiga e água. Não existo mais nos lugares públicos que estão destinados à banda desenhada, à produção. Eu não sou apenas um editor, eu sou autor também. E eu não estou enquadrado na banda desenhada lusona, desde já. E eu também não estou enquadrado mais na banda desenhada feminista, nem mesmo no feminismo, porque eu assumo que eu sou um ciborgue trans, que não é o que é ser mulher ou o que é ser homem, é que é ser bicho. Então, essa animalização, elas têm de ser colocadas de uma forma estética, eu tento fazer isso como autor, de uma forma ética, tento fazer isso dentro da Sapata, nos seus, né, nas suas possibilidades de trabalhar em comunidade. Então, essa osmose, ela é impossível, porque senão a gente vai repetir um discurso que ele é academicista, elitista, classista, e que está cheio nas universidades. Não estou falando só de Portugal. Quando eu digo assim, olha, a arte portuguesa tem um discurso que é hermético, centrado em si mesmo, que está muito, muito ligado ao imaginário do século XIX. Eu estou pensando numa linha do tempo que é linear e europeia, e não é isso não é isso que eu proponho aqui, que a gente propõe, que vem de outras experiências, de não branquitude, de estar fora desse eixo Europa. Estamos propondo? A gente está propondo uma coletividade e que isso possa se reverter para nós como, capital social, sabe? Para todos, para todes. Mesmo a questão da língua também é uma coisa muito... Enfim, dava para a gente falar muito tempo sobre isso. Mas eu acho que é a ideia de ir contra esse hermetismo, essa limpeza essa suposta neutralidade desse sujeito de discurso dentro da banda desenhada, ou, né, dentro das artes em geral, da produção, até mesmo científica, acadêmica, enfim. Outra coisa é que a Sapata Press é um projeto editorial que sempre optou por uma estética e uma ética também, como estética e ética na Sapata Press coincidem, já vimos isso, uma estética e uma ética underground e fanzinista, o que implica uma clara aderência com as dinâmicas de produção cultural alternativa e também com uma limitada distribuição, claramente. É muito interessante, a partir do meu olhar, observar como a modalidade underground e fanzinista, que apesar de ser historicamente associada com a banda desenhada feminista, seja mais em geral uma das principais modalidades ativas no contexto de produção em banda desenhada portuguesa. Gostaria de saber mais sobre as razões e as aderências à prática fanzinista e underground da Zapata Press, mas também gostaria de saber se a Zapata Press está aberta ao desafio da divulgação em um contexto mais mainstream, ou não. O mainstream não quer a gente, e a gente não quer ele também. Bem, sobre fazer fanzines. Pobreza, né? Marginalidade, né? No sentido de que... E também possibilidade de fazer fácil, né, a coisa. Você fotocopia, tem ali, né, a sua
suas cópias, seus exemplares. No início, no início da Sapata, eu tinha uma política que era vender tudo e entregar o dinheiro para a autora. Isso era inviável, porque... E aí eu volto à sua pergunta anterior. A osmose entre o trabalho e a vida, hein? Não seria possível a Sapata Press existir se eu não tivesse posto o meu corpo, o meu dinheiro, né? E isso fosse alimentando as coisas. Portanto, a gente sempre trabalhou sem nenhum incentivo de governo, de câmara, de lugar nenhum. E isso foi o que me salvou pessoalmente depois desses apagamentos sistêmicos aí desde 2021, porque eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil porque continuaram a me chamar para trabalhar. Aqui, não. Então, assim, voltando à BD portuguesa é paupérrima, em todos os sentidos. Recurso humano, professores, não existe uma comunidade, e aqui existe, não é um espaço seguro para mulheres, nem para pessoas LGBT, são ultratransfóbicos, xenófobos e racistas. É patente o fascismo que está enraizado nessa linguagem e nos sujeitos que se propõem a ser autores aqui. Portanto, assim, eu percebendo, lá em 2016, que era muito, muito usado o fanzine, que era uma linguagem que tinha coletivos que se organizavam para publicar, e ainda tinha o hype como é que chama aquilo? Risografia, na época. E, graças às deusas todas, acabou. Acabou esse hype. Aliás, tem gente que quer manter, mas nessa época tinha isso. Então, assim, vou fazer fanzine também, só que eu vou fazer fanzine e vou esculachar tudo. Esculachar um termo no Brasil para dizer que a gente vai destruir tudo. Destruir no sentido de quê? De debochar, de mostrar que essas estruturas, elas são tão passíveis de serem coisas que são instrumentalizadas em favor próprio, que é o que muito do que acontece nas políticas públicas em banda desenhada aqui, em prol dessa santa ceia, de homens cis, que, assim, só com deboche, chega num ponto do ridículo, da autorreferenciação, da autopublicação, de publicar só os seus, que é só com deboche que você vai conseguir fazer a coisa voltar a ter sentido. Eu me lembro de um trabalho do Leon Ferrari, numa tese de doutoramento, de uma autora que é de uma filósofa da arte, que é a Maria Angélica Melendi. Ela é argentina, ela escreveu uma tese sobre arte política na América Latina. Já é um documento velho. Mas foi a primeira vez que eu vi o trabalho do Leon Ferrari. É um trabalho que tem uma imagem de uma mulher e em cima tem um código. Como é que chama aquele das pessoas que têm deficiência visual, PCD? Aquela linguagem, você tem que tatear a imagem. Essa altura... O braille, aqueles com... Braille, exatamente, exatamente. Então você tinha que passar as mãos na imagem de uma mulher que estava nua. A autora diz que ele, com esse artifício, ele faz com que a imagem seja transparente. A transparência da imagem, da linguagem da banda desenhada, para mim, da linguagem da banda desenhada era o meu foco. Ao fazer eu chegava nas bancas de edição, todas as toalhas eram pretas, as edições cortadas milimetricamente, aquela coisa altamente produzida dentro de um valor estético. Eu chegava com uma bandeira trans, uma bandeira LGBT, ou a minha clássica toalha de mesa, e era um escândalo, só isso. Então, assim, era sobre estar presente, me fazer presente da forma como eu sou. Isso, para mim, já não era um problema. Durante esses 3 anos de Sapata, das coisas que eu mais ouvi foi você se tornou visível. Você se tornou visível.
E eu achei isso, assim, sempre achei isso incrível. Sim, porque eu me fazia visível. Eu me perguntava, onde é que estão as lésbicas desse lugar? Na época eu me identificava, né, como uma mulher lésbica, e aí perguntava onde é que elas estão, onde vivem, o que comem, como se alimentam, como... E não existia isso aqui, não existia um lugar. Eu pensei, meu Deus, vou ter que entrar no armário. Não, então vou ter que ser visível. Alguém vai ter que ser visível. Então, assim, basicamente foi o mainstream não quer a gente. O mainstream não quer a gente também não quer, porque senão o projeto de mundo que, né, tipo, se a gente entrar nesse lugar, quer dizer que está sendo cooptado aí por alguma mão invisível que eu não quero estar, não quero cumprimentar essa mão invisível. Claro, o desafio seria muito. Pronto, é uma operação muito difícil e muitas vezes acaba por não resultar, claramente, não? Porque essas dinâmicas de cooptação são muito frequentes. A última pergunta que queria te fazer, depois abrimos ao debate, se as pessoas querem perguntar algo, é que é sobre o futuro da Zapata Press. O último post, quando tu falas da Zapata, falas 2017 e 2020, né? Sim, O último post che incontra-se num website da Zapata Press, que é um blog, é um post publicado em 2020 mesmo, então em plena pandemia, quando fecharam oficialmente as atividades editoriais e de curadoria que tinham caracterizado o percurso da Zapata por 3 anos. O post explica muito claramente que essa decisão foi a consequência das dificuldades que o projeto e o CISO tiveram que enfrentar devido a uma carência de suporte profundamente ligada à desigualdade estrutural e ao prejuízo contra todas aquelas realidades que não se encaixam no modelo hegemônico heterocis patriarcal. Já falamos muito sobre isso. Apesar dessa importante denúncia da problemática situação da editoria independente e transfeminista em Portugal, a Zapata Press não deixou completamente de existir e continuou pelo menos a ter uma presença ativa nas redes sociais e em alguns eventos em Portugal ou no Brasil. Também tornou-se laboratório cultural e no final de 2022 organizou uma feirinha gráfica em Lisboa. Então, quais são as intenções, as possibilidades em relação ao futuro da Zapata Press? Se há, espero que sim. Agora não te ouvimos mesmo, Cício. Acho que o microfone está desligado. porque tinha um Agora bebê chorando aqui, eu resolvi desligar. Mas agora já tenho de novo, né? A intenção de continuar. Mas eu ainda não sei. Eu gostaria de abrir uma associação, gostaria de oferecer workshops, porque eu acho que um trabalho de base, no sentido de educação mesmo, educação, e a área que eu atuo é banda desenhada. Eu, de fato, saí das artes duras porque eu não acredito mais nessas artes, nessa política, pelo menos aqui no lugar que eu escolhi para viver, que é a minha terra, que eu vou continuar a viver aqui. Então, eu gostaria de abrir uma associação, como todo mundo abre. Eu sei que não é nada demais, mas eu acho que esse seminário é uma possibilidade. Estou super enferrujada, não consigo mais falar assim tão desenvoltamente em público, porque essas tensões também entre estar nas bancas, né, a tensão de estar numa banca, de estar expondo a sua imagem, é uma coisa que também motivou assim a dar um tempo, porque estão conseguindo ouvir? Voltamos, sim, sim. É, estar atrás da banca da Zapata Press, sendo Cícero, foi complicado também das últimas vezes, assim, de ser, né, questionado, né, sobre se esse era meu lugar. Então, eu me questionei também, será que eu posso? Será que eu devo? Vou retornar à feira gráfica porque seria nessa feira que não aconteceu, porque após a denúncia a minha após a denúncia desse grupo que era Afrontosas,
e a Dusty veio me chamar para conversar e me alertar que nós não tínhamos tempo e que continuar mantendo essas estruturas era mesmo moer essas subjetividades marginalizadas que estavam ali, que trabalham, de fato, nas artes gráficas. E depois de pedir demissão dessa feira, durante essa feira eu ia começar a atuar como Gato da Bota. Na verdade, era uma adaptação continuava a ser a Sapata, mas ainda tendo em vista essa osmose entre arte e vida, então, já que eu ia me apresentar como Cícero, que fosse mais... Mas a Sapata nunca saiu da minha cabeça, da cabeça de ninguém. É um nome, uma logo, uma imagem que, tipo, continua, sabe, assim, a movimentar. E eu acho que isso é muito tem muito a ver com essa pergunta aí, com essa coisa que você põe e coloca, essa questão que você traz para nós, que é de ter mantido essa imagem, essa presença nas redes, porque isso manteve, assim, de alguma forma, essa comunidade ou as pessoas que estavam querendo partilhar unidas. E não só unidas, como ampliou também a possibilidade, assim, porque nunca deixou de ganhar. Nós temos poucos seguidores, mas nós existimos, sabe? Assim, então, o número continuou a crescer, as pessoas continuaram a procurar e sempre, sempre teve informação a ser partilhada durante todo o processo. Então, essa parte nunca foi abandonada mesmo, porque eu acho que ela faz parte desse tal trabalho de base que é necessário. E acho que o futuro é continuar a publicar com mais calma, porque entre 2017 e 2020 a gente fez muita coisa com muito pouco. E a gente vai continuar fazendo menos, a gente vai fazer menos número de publicações durante o ano, mas vai continuar sendo com poucas edições, pouco dinheiro, mas com muita vontade de que esses trabalhos cheguem às mãos das pessoas, sabe? A próxima publicação, certeza que vai ter algo da Diana Salu, que é uma autora incrível do Brasil, conhece? Adoro mesmo. E ela é um guia para pessoas que querem escrever personagens trans, pessoas cis que querem escrever personagens trans. Já foi lançado no Brasil há muito tempo, eu estou com esse projeto há muito tempo em mãos, desde essa época do Gato da Bota, que não colou, e eu também não estava conseguindo por causa das pressões todas que eu já mencionei aqui, tinha meu trabalho também no Arco, que era muito importante para mim, assim, porque eu via meus alunos produzindo, pessoas jovens, e assim, eu acho que é isso, assim, eu quero continuar fazendo isso, mas fora desse âmbito acadêmico, dentro de uma associação, talvez, cuja maioria seja migrante, transgênero, isso é muito importante. É muito importante mesmo. Em Portugal é preciso fazer esse tipo de. Na banda desenhada portuguesa é mesmo preciso. Eu acho que já a Zapata fez muito. Para quem olha a partir de fora, né? Muito claro o contributo que a Zapata deu à banda desenhada feminista em Portugal. Como existiam coisas, existiam autoras, né? Mas era Sim, tudo assim, um bocado aleatório. sim, disperso, né? Disperso, exatamente. A Zapata conseguiu dar mais voz, dar mais ressonância também em algumas autoras portuguesas, penso a Joana Estrela, penso a Ana Caspal. Pronto, Uhum. há várias coisas que a Zapata Press conseguiu já fazer. Eu espero mesmo que o trabalho continue, porque a banda desenhada feminista em Portugal precisa mesmo desse trabalho. E pronto, agora se qualquer pessoa quiser fazer-te pergunta, observações, em espanhol, em português, há muitos hispanófonos, pronto, há pelo menos duas hispanófonas aqui. A Maria tem a mão levantada. Maria. Sí, hola, ¿me oís bien?
Sí. Sim. Bueno, muchas gracias, Iso. Un placer escucharte y conocer de primera Obrigado mano também todo por este me ouvir. proyecto. Obrigado também por estar aqui. Bueno, quería preguntarte porque, si no he entendido mal, tú llegas a Portugal en 2010. Sim, 2010. 2010, y hablabas de lo disperso que estaba, ¿no? El underground, el cómic más, ¿no? La banda diseñada más alternativa. No sé si has visto en estos 10 años, entre 2010 y 2020, un poco una evolución que a partir de proyectos como el tuyo, otros proyectos a lo mejor, también un poco impacto del feminismo en los medios, etcétera, en la sociedad, ¿no? Si es como, porque yo lo he visto en España, ¿no? Con autoras emergentes, que es una década, 2010-2020 es una década crucial, ¿no? De visibilización, de disidencias, desde feminismo, menos trans en España, mucho menos, más feministas. Hay aún prejuicios también con el adjetivo feminista en España, ¿no? En banda diseñada en general, en la cultura, ¿no? Todo mundo. Y bueno, preguntarte eso, ¿no? Como si ubicas 2010-2020, si en Portugal ha pasado lo mismo, porque además Nicoleta también estudia la banda diseñada en Italia y también coincidimos un poco, ¿no? Que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Es una década como importante, pero quería saber en Portugal hasta qué nivel, ¿no? Ves esa importancia, si es más reciente, si es más reciente en el tiempo, si no ha sido tanto en una década. Un pouco como lo ves. Gracias. Obrigado também. Olha, eu acho que a banda desenhada alternativa, ela estava até bem organizada aqui. Você tem algumas editoras alternativas que têm uma presença forte, que têm subsídio do governo há anos e que, bem, fazem as políticas que fazem. Ok. Você tem também vários autores que estão, autoras e autores não binários e que vão surgindo, mas muito pontual. É muito pontual, porque podemos voltar àquela pergunta que a Nicoleta me faz, que é sobre essa osmose entre arte e vida. Quando a gente não tem esse recurso, né? Esse recurso como tecnologia social, quando não tem esse entendimento, como é que você vai fazer esse tipo de posicionamento num fanzine? Como é que você... É muito difícil encontrar um posicionamento transfeminista que seja crítico na questão colonial, tá vendo? Então, assim, esse discurso, ele não circula nesse meio da mesma forma que como... Outra coisa, o tipo de publicação que vocês tiveram na Espanha, quando eu vim para cá em 2010, eu comprava coisas da Espanha. Vocês têm a Norma Editorial, que, querendo ou não, publicou a Alison Bechdel, publicou um monte de quadrinho LGBT. Aqui, não. Os editores aqui não publicam. Não publicam. Eu tive com o trabalho da Diana Salu para um editor independente, ele ficou anos com aquilo na mão, dizendo, não sei. Não é porque eles não conhecem, eles não querem. Aqui existe uma rúbrica de uma editora grande de quadrinho, que é a Polvo, e que tem uma coleção que chama Romance Gráfico Brasileiro. E tem uma mulher que figura na lista, e ela é a Angélica Freitas, que é uma poeta feminista muito importante, mas que ela escreve o roteiro, percebe? Então, assim, obviamente, eu não vou te dizer que entre 2010 e 2020 não houve mudanças, houve muitos autores dissidentes emergiram, muitas outras pessoas que não só uma única editora independente existem e começaram a produzir.
Entretanto, se a gente fizer uma comparação com o Brasil, que é assim, muito injusta, né? Porque o Brasil é enorme e, para além de tudo, eu acho que esses foram anos de ouro para a banda desenhada brasileira, que a partir ali de 2015, você tem uma produção de mulheres e pessoas NB e trans brutal, que começaram a se organizar. Tem as Ladies Comics, tem o Zine XXX, tem a Love Love Six, é uma explosão. E isso vem junto com uma coisa que era a feira plana, essa emergência das feiras, de usar o fanzine, né, para veicular esses discursos, que já é uma coisa da própria linguagem, mas usar ele para a banda desenhada, acho que tem a ver com essa década, e tem a ver com esse hype da Riso, com esses revivalismos, que a gente passou por todos eles, né? Assim, de uma forma ou de outra. Não é querendo fazer uma comparação quem é mais evoluído, não, são caminhos completamente diferentes, mas que tem a ver com essa sinergia social, né? Então, se você está num lugar em que nem essas relações sociais são reconhecidas dentro dos discursos da arte, fica difícil renovar o discurso. Gracias. Outras perguntas? Gato minha... Bueno, yo tengo otra pregunta. Vai, Marina. No quiero ser pesada, pero si alguien quiere, no sé, ¿nadie más? Vivian. Ah, no. Ah, que se va, vale. Ciao, Viviana. Chao. Quería preguntarte porque, Siso, porque cuando hablabas del tema de un poco cómo estaba estandarizada, ¿no? la producción del hombre, ¿no? De la banda diseñada, divulgación del hombre cis, etcétera, te referías a nivel editorial, a nivel académico, ¿dónde más en general? Todo lado. ¿Cómo? ¿Todo? Em todo lado. Em Ah, en todo todo lado. lado. Eles não No, dão paz. por si ubicar la resistencia más de... Claro, yo tengo una lectura de lo que pasa en España, ¿no? De la divulgación del cómic en España, ¿no? Está claro que, bueno, pues sí, es el hombre cis, heterosexual, que fundamentalmente analiza producción, bueno, pues determinada, ¿no? Sí que está habiendo cambios, se está abriendo el objeto de estudio y tal, ¿no? Pero también tengo la sensación de que las disidencias o lo que se entiende por ahora por la disidencia también está muy acotada y muy limitada, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? Desde el propio adjetivo feminista, pues en jornadas de cómic, etcétera, pues hay una mesa específica, o sea, no se entiende como discursos transversales, discurso transversal, ¿no? De colonial, trans, feminista, etcétera, ¿no? Son compartimentos estancos a día de hoy. O sea, si ves también una similitud de esto con respecto a Portugal-España, ¿no? Yo hablo de España, que es lo que más conozco, no sé, Nicoleta. A situação na Itália, eu falo de Itália porque ainda é o contexto que conheço mais melhor. Acho muito parecida com a situação espanhola, é uma situação em que banda desenhada, apesar de ser uma arte marginal, sempre teve muita mais ressonância do que tem aqui em Portugal.
especialmente nos últimos anos, com o graphic novel, que, por exemplo, aqui em Portugal o graphic novel ainda há pessoas que não sabem o que é. Pronto, não é algo que mesmo chegou ao grande público, né? Na Itália sim, há mesmo superstar do fumetto italiano. Não sei se alguém conhece o Zero Calcare, que agora fez até série TV para Netflix. Então, a situação da banda desenhada é diferente. A banda desenhada, apesar de ser uma arte onde mulheres sempre tinham, como no contexto americano, como em todos os contextos, um papel, mas as mulheres eram invisibilizadas. Agora, as mulheres trans, em particular, tenho que dizer, porque o caso di Fumetti Brutti, non so se alguém conhece, Fumetti Brutti è uma mulher trans che fez coming out con un secondo graphic novel che escreveu e que agora é uma superstar não tão famosa como Zero Calcare, mas entre os jovens é muito mesmo conhecida. É mesmo um caso, e o caso da Fumetti Brutti claramente gerou muitas outras produções de criadores de banda desenhada trans, não binários, e muitas mulheres também, né? E acho que o graphic novel foi mesmo o formato que deixou isso acontecer, como aconteceu a nível internacional com Alison Bechdel, que foi mencionada, a Marianne Satrapi, so on and so forth. O problema de Portugal, acho, e concordo mesmo com o Cisso, é mesmo que também não há traduções. Não há traduções. É um problema. Eu estou tentando desenvolver, escrever um projeto para levar nas escolas obras em banda desenhada, graphic novel em particular, nas escolas em Portugal, sobre violência de gênero e sobre discriminação de gênero, mas em geral, e há pouca coisa, porque há muito no Brasil, há pouco em Portugal, mas em particular não há nada que seja importado. Também obras muito importantes nesse sentido, mas não são importadas, porque a banda desenhada não tem aquele papel ainda. E pronto, isso é uma pena, mas é algo que, pronto, o nosso trabalho também é para isso. Né? Eu sinto também, assim, muito que falta tradução, falta publicação, né? Falta um monte de coisa, mas eu acho que também é uma questão de uma maneira de ser e estar aqui dentro desses mercados, que é nosso. É nosso, somos nós que vamos fazer, e tem um cunho muito nacionalista, assim, é uma coisa que fica hermética, sabe? As pessoas, elas não estão muito... Elas dizem que não existe mercado para tradução, que não existe possibilidade. Então, assim, tudo é muito complexo na cabeça dessas pessoas, porque elas não enxergam isso como uma economia possível, como um nicho possível de venda, porque, no fundo, acaba sendo isso, né? As graphic novels, elas entram para essa história como também uma jogada de marketing, né? Vamos colocar isso aqui como livro, isso aqui vai ser institucionalizado como uma linguagem séria. Então, assim, as portas estão fechadas, né, a princípio. E eu acho que isso é uma coisa que acontece bastante aqui, assim. Eu também já tentei conversar com as pessoas de uma forma educada, sem ser raivoso. Assim, vamos publicar autores, NB. Não existe, assim. É uma coisa assustadora mesmo. É um apagamento mesmo, real. Que não existe livro para comprar. A Joana Estrela é um caso muito específico de uma autora que trabalha sobre questões de gênero, e aí eu gostaria até de fazer uma outra consideração, que a Joana Estrela é um caso específico, ela é uma autora que tem uma produção muito focada nisso, mas que, ao mesmo tempo, ela se enquadra dentro de uma coisa que está muito estabelecida em Portugal, que é o seguinte: as mulheres, as autoras, autores, que não homens cis, vão fazer coisas infantis, ou que têm uma baixa literacia, ou para público com baixa literacia, ou uma coisa muito
estilizada, elas não estão, as que estão nesse lugar da indústria séria aqui, vejo essas autoras recorrentemente insatisfeitas com o estereótipo que é posto em cima das suas produções e mesmo das suas identidades. Isso é assim, um trabalho gigante que sempre foi feito na Sapata Press. Agora eu não sei como vai ser isso, mas antes, o Fundo do Nada, que foi citado pela Coleta, foi a primeira história de longo fôlego de uma autora que a gente ficou quase um ano para produzir 12 páginas. Porque a gente conversou muito sobre isso, fizemos isso juntos, assim, como estratégia de cortar essa hierarquia entre editor e autor. Então, assim, isso também entra nessa conta dessas políticas, sabe, assim, editoriais, que vêm desses lugares específicos, CIS e blá, 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 blá. Porque se eu deixar de ser um editor a sério, eu vou deixar de mandar e estar em cima do meu pódio, aqui, né, mandar em toda a gente. E se eu tiver uma conversa e dividir os meus lucros e desenvolver esse trabalho juntos, é outra atitude que dá muito mais trabalho, dá muito menos lucro. Eu vou perder minha autonomia como editor e pessoa que vai... Entende? Então, assim, acho que é um risco deixar que essas pessoas entrem nesse mercado, porque elas vão mudar as coisas que estão muito, muito bem estruturadas para que apenas alguns sujeitos possam acessar o meio, né? Há outras pessoas que têm observações, perguntas, qualquer coisa. Esse momento é sempre, né, uma vergonha. Não. Mas pronto, a conversa foi informal o suficiente Sim. para deixar todos à vontade, não é? Já até falei palavrão, né? Poxa. Ainda bem que fosse tu. Eu também. Sempre sou eu. É, Tranquilo. Sempre sou eu. Mas pronto, então, se não há outras perguntas, podemos acabar aqui. Quero agradecer mesmo outra vez o Cício para essa conversa super enriquecedora. Gravamos tudo, então isso vai ser disponibilizado nos canais do Icon Mix. Vou te enviar isso para também disponibilizar através dos canais da Sapata. Eu tô com vergonha. Agradeço a todos também todas, né, para participar. Muito obrigada mesmo. Obrigado também. Muito obrigado pelo convite. Gracias, foi ótimo estar aqui. obrigada. Gracias. Obrigado. Até que a gente se encontre por aí. Tchau, gente. Tchau, gracias. E agora? Tasti! Gato! Oi, vai brincar você. Beijinhos. Beijo, tchau. Obrigada mesmo, Cício. Então vou te enviar tudo e depois, como eu já disse, talvez vou com o tempo, porque agora estou fazendo uma mudança, estou mudando para Porto, estou mesmo é um caos a minha vida nesse momento, mas com calma, se tu concordares, né, posso fazer uma transcrição, depois eu envio e nós corrigimos juntos, Sim. né? Sim, porque às vezes no calor do momento a gente acaba falando merda. Claro, Né? não, mas isso é normal, né? A conversa tem outra dimensão em relação à escrita, não? É normal. E depois tentamos, proponemos isso para uma publicação, se para ti pode ser Maravilhoso, interessante. maravilhoso. E Essa é pronto, ótima. e depois E pronto, vamos trabalhar juntos, fazer coisas, se Sim, quiser exatamente, propor eu quero ficar em também. contato, porque para mim eu também estou trabalhando, estou começando agora a trabalhar sobre Portugal e Brasil, porque como eu trabalhei muito sobre a Itália, estou trabalhando muito sobre o Brasil, como o Brasil é muito mais, por isso conheço a Diana Salù e pronto, outras coisas. E estou trabalhando muito como mulher cis, pronto, um posicionamento um bocadinho assim, Tá de problemático. nada.
mas também sobre quadrinistas transexuais ou transgênero ou trans em geral. Interesso-me muito sobre essas coisas e sobre esse tipo de produção. E pronto, então queria mesmo Bora. Bora. continuar essa conversa, Morar, colaborar. né? Você está morando aqui? Vai ficar aqui? Sim, 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 pronto, ainda tenho um contrato, sempre sou precária, mas pronto, ainda tenho outros 3 anos de contrato e vamos ver, não quero, estou farta de mudar de sítios, já mudei bastante na minha vida. E Portugal é legal, né? Às vezes, tirando os portugueses, fica mais legal ainda. essa é a conversa que eu faço, tenho muitas Depois você amigas corta essa brasileiras. parte. Pronto, eu como italiana tenho um lugar, sou migrante, mas é uma migração mais privilegiada, não? Porque não há todo o estigma que há com pessoas brasileiras, mas tenho muitas pessoas que conheço brasileiras e então vivo indiretamente tudo isso. Conheço a situação. E Braga, eu moro em Braga ainda, por isso vou mudar para Porto, é uma coisa... Pronto, é uma Nossa, cidade que muito cidade grande! Uma cidade cosmopolita! Não, parece uma vila. É isso, mas então, a gente Sim, vai sim, ter que sim, sim. pôr coisas para circular nessa aldeia, né? Esattamente, mas pronto, agora vou para o Porto, quando for para o Porto é só avisar e quando eu for para Lisboa digo-te algo. Vem, Tá? vem aqui. Pronto, Vem aqui para você perfeito. conhecer o ateliê, para Sim, ver. super mesmo. Obrigado também. Muito Tá obrigada. bom. Então, uma boa continuação do Obrigado. dia, noite, pronto. Sim, sim. Obrigado, tchau. Beijinho, Ciao, tá? A ciao, gente ciao, vai se beijinho. falando. Obrigado Claro, mesmo. ciao. Tchau.